definitivamente a maior dificuldade de quem não consegue se dar bem com o analógico é quando o cidadão vem cá e amontoa esse tanto de botão aqui em volta do analógico. Basicamente, se você dirige o seu boneco até um carro, você precisa soltar o analógico para poder apertar para entrar no carro. E adivinha o que pode acontecer se você errar esse botão? Você vai perder milésimos de segundos e isso vai com certeza te matar aqui dentro do nosso PUBG Mobile. O botão de troca para a primeira pessoa quase nunca ele vai ser ativado enquanto a corrida automática aqui do meu analógico ela tenha sido ativada. Então o que acontece aqui? Acontece é que eu vou estar fazendo esse movimento aqui, ó. Sabe, naquele avanço ou não avanço, entro ou não entro, eu não sei o que eu faço, eu venho cá, eu tô em dúvida se eu vou. Olha, esse movimento, ó. Esse. Aí, para eu ativar o botão de primeira pessoa aqui, eu preciso apertar ele e largar o analógico. Então, o que o lag tem de solução para os TEDs aqui, ó, para você trabalhar essa parte aqui. Olha aqui, ó. Se você aperta com outra mão, a dificuldade de se movimentar é zero. Olha que eu tava até andando para frente preocupado com esse botão. Agora o lag tá tinindo. Ó, vou entrar. Beleza, vou entrar não. Atirei aqui, vou entrar. Aí eu coloco primeira pessoa e assim você corrige essa parte aqui do analógico. Outro botão que também ele é bem desastroso de você colocar perto do analógico é o botão de resgate. Eu também aconselho você que você transfira ele para o lado direito para você alcançar ele com a sua mão direita, tá? O que acontece aqui é que se você tem que largar o analógico e apertar em resgatar, você pode perder ali a vida do seu inimigo. Você sabe aquela corrida que você vai e no último segundo você chega no seu inimigo? Se você tiver que largar o analógico para apertar com o mesmo dedo, você fazer as duas funções, pode ser que ele morra. Então, esses milésimos de segundos, eles são muito importantes aqui no nosso PUBG Mobile. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês como configurar o analógico, já que eu tenho recebido bastante essa pergunta no meu Instagram e já que esse assunto está bem recorrente, bora trabalhar então esse analógico. Galera, agora também uma dúvida bastante recorrente no PUBG Mobile é como que você vai ajustar aqui o seu analógico. Você tá vendo que a minha cordinha do movimento automático ela tá para cima? Beleza, então aqui agora eu vou te mostrar como que você pode ajustar esse botão. Basicamente, toda vez que você vem e trava a corrida, você pode ver que eu tenho 3 setinhas amarelas e laranjado indicando aonde eu coloquei o meu dedo. Se eu vim aqui no meio da tela, olha o que acontece, a setinha ela vai arrastar no meio da tela. Se eu venho no canto direito lá em cima, ou no canto esquerdo, ou por aí vai, você pode ver que eu consigo ativar as 3 setinhas, porque ela reconhece aonde eu estou tocando na tela e me mostra onde vai estar a corrida automática, beleza? Então o que acontece? Toda vez que você for mexer no seu analógico, se você estiver apertando mais para a esquerda do seu analógico, igual tá aqui, igual você pode ver, significa que você está apertando no lugar errado, você está apertando no lugar distinto aqui do seu analógico, certo? Então beleza, se você usa o primeiro controle, nesse caso, você precisa vir aqui e posicionar o seu analógico aonde você tem o hábito de apertar, entendeu? Basicamente, então, se eu aperto exatamente aqui, eu vou pôr o meu analógico aqui e toda vez que eu for correr, eu vou vir aqui e vou travar a corrida exatamente no ponto em específico. Para quem usa aqui no caso o terceiro controle, ele não tem essa opção. Se eu aperto fora do lugar, o que acontece é que eu vou movimentar a câmera do boneco, tá? Eu vou movimentar assim, não importa aonde eu aperte. No caso aqui então do meu primeiro controle, o botão ele é para que eu ajude aqui todo o meu analógico, certo? Então se você usa o primeiro, você precisa aprender a posicionar ele no lugar certo para que você aperte exatamente em cima do local pré-ordenado, entendeu? Você não pode simplesmente
vir aqui e ficar tocando fora. Mas por que não, Leguito? O jogo ele não me proporciona isso? Sim e não. Basicamente, o jogo, algumas vezes no histórico de todo o jogo, ele tende a travar aqui a corrida automática. Basicamente, o que acontece aqui no jogo é que às vezes a gente tem bug. Se eu apertar fora do botão, eu posso não reconhecer o toque no analógico. Então eu aconselho todo mundo a manter o analógico no mesmo lugar. E fora que se você tem a mão muito grande e vai apertar aqui, ó, do lado do botão de atirar, o travar automático ele fica muito lá em cima. Então se você gosta de apertar o seu dedo no analógico completamente esticado na tela, você depois pode não ter, né, a flexibilidade para travar a corrida automática, entendeu? Se você aperta lá embaixo com o dedo flexionado, o que vai acontecer é que você tem a capacidade aqui de esticar o dedo e travar a corrida automática muito fácil, entendeu? Então isso aqui é bem importante, você precisa, né, ajustar aqui corretamente para você sempre correr aqui do jeito que você gosta. Entendeu? Basicamente, depois de ajustar aqui o seu analógico com a setinha da corrida automática, você precisa testar, né, a seguinte situação. Você precisa correr para frente, inclinar o máximo que você quiser para a direita, correr para frente, inclinar o máximo que você quiser para a esquerda, tá? Se o boneco você quer que ele corra e ele ande para o lado, significa que você colocou a posição do analógico aonde o seu dedo ele não consegue esticar e obedeceu o comando que você teve mentalmente, entendeu? Então, o que acontece? Se eu vim aqui, por exemplo, e posicionar o meu analógico muito para a esquerda, quando eu quiser andar para a direita, quando eu quiser correr para a direita, o boneco ele vai andar, porque eu tenho que esticar demais o meu dedo, certo? Então o que você tem que fazer? O boneco ele está andando para a direita, o que você tem que fazer é pegar o seu analógico e posicionar ele mais para a esquerda. Se o boneco ele está andando para a esquerda, você pega o seu analógico e posiciona ele mais para a direita. O que acontece é isso aqui, ó. Por exemplo, meu boneco está com dificuldade de andar para a direita. Se eu mudar aqui o centro do meu analógico para a esquerda, ele vai ter um movimento igual, que é a diagonal direita, mas pelo centro do movimento começar mais para a esquerda, ele vai conseguir correr em vez de andar. Você conseguiu entender? Agora, pessoal, vou falar de outro meta no jogo, que é basicamente a sensibilidade de correr. Você aperta aqui em ajustes, vai em controles avançados na primeira opção, e aqui embaixo, onde você está vendo, eu tenho a sensibilidade de correr. Quando a gente tinha o bug do soco, que é aquele que você salta e dá o soco e o boneco ele bugava o som do passo, né? O que acontece é que todo mundo utilizava a sensibilidade de correr no 100. Por quê? Porque o boneco ele precisa andar para frente o mais rápido possível, igual você tá vendo isso aqui, ó. Entendeu? Então o que acontece era meta a gente usar no 100, mas agora, galera, agora que o jogo mudou, eu não aconselho ninguém a utilizar a sensibilidade de correr no 100, eu prefiro que você abaixe para o 95, mas qual a diferença de 95 para 100 na prática aqui no jogo? Basicamente você sabe que muitas vezes o boneco ele com a sensibilidade de correr no 100, ele não anda para nada, tudo ele vai fazer correndo dessa maneira aqui, ó. Eu estou correndo abaixado, eu estou correndo em pé. Agora, para que eu ande dessa maneira aqui, ó, é quase que impossível que eu consiga fazer isso aqui com a velocidade de correr no 100. É possível? É, mas você precisa de muita prática. E no caso, é melhor você configurar o jogo para si do que praticar algo além, né? Pode ser que dá capacidade, entendeu? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me acostumar a andar, porque em alguns casos eu vou precisar andar abaixado em vez de correr abaixado. Em alguns casos eu posso precisar andar em vez de correr. Em quais casos são esses? Os casos
onde o som que você está fazendo, ele vai interferir na sua jogabilidade. Por exemplo, vem cá, troquei e derrubei um cara. Se eu consigo fazer isso sem fazer o barulho do meu movimento, e eu tenho tempo e a possibilidade de fazer isso, na hora que o meu inimigo ele vir mirado aqui num canto, eu posso dar-lhe e ter-lhe. Tá vendo? Eu posso pegar ele desprevenido. Então, por isso é necessário que você abaixe de 100 para 90 ou 95 a sua sensibilidade de correr, beleza? Agora, galera, vamos falar aqui de um assunto polêmico, mas nesse caso eu vou dar a oportunidade de você participar aqui do vídeo do lag. O que acontece agora é que a gente vai falar do tamanho do analógico. Todo mundo sabe que o lag prefere analógico grande, não é verdade? Eu uso ali tamanho de 140 mais ou menos, mas o que acontece é que aqui agora está em 80, e isso é porque eu me permito experimentar as coisas antes de trazer o vídeo para vocês. Eu preciso saber se o que eu pensava antes não foi alterado por causa de uma atualização do jogo, por causa de algum motivo em específico. Por exemplo, galera, aquele bug do soco novo, né, que é um bug que você pulava e colocava em primeira pessoa logo na hora de pousar, você tinha que dar um passinho daquele sem fazer barulho para depois soltar de primeira pessoa para terceira. Mas o que acontece agora é que mesmo depois do passinho ele faz o barulho de ter caído no chão. Tá vendo? Igual você pode ver aqui, e isso aqui foi atualizado pelo jogo. Então por isso tudo tem que ser testado antes. Mas a ajuda de vocês aqui é o seguinte: você prefere analógico grande? Você prefere aqui, vamos supor, 140 que o lag tem. Você prefere um analógico desse tamanho aqui, que você consegue movimentar a lateral normalmente aqui, né? Se ele estiver no meio certinho, igual eu ensinei aí para trás no vídeo, você consegue movimentar tudo certo e normal. Ou você prefere, no caso, um analógico pequeno, que você com certeza vai esticar menos o dedo, né? Bora fazer aqui, ó. Qual desses dois aqui que você prefere? Fala pra mim, fala pra mim. Eu quero saber. Se você comentar aqui embaixo e me convencer, eu vou usar o analógico do tamanho que você me orientou e trouxe o seu argumento, combinado? Então só os brabo vai falar. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto, espero ter te ajudado em algo que eu trouxe aqui. Valeu, é nóis e fui!